Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. De encontro com poucas pontas, mentes conectadas no ar. TV Vale do Ciclo do Café. Tudo sobre a mente, como se cuidar. Na TV Vale do Ciclo do Café, a informação chega sem cortes. Saúde mental em sua plenitude, bom conhecimento que vai te inspirar. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em Ao TV. vivo em ação é diversão. Vem com a gente se conectar no canal que é do povo e vai te levar. Se liga na minha, na sua, na nossa TV. Podes que montes conectadas é pra você ver. Todas segunda às 20 horas vem aprender e crescer com Anderson Braga, você também. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Na medida certa, jornalismo verdade que alerta. Aqui a psicologia é destaque, com Anderson Braga em mentes conceitadas. Se liga na minha, na sua, na nossa TV. Podes que montes conectadas é pra você ver. Todas segundas, 20 horas vem aprender e crescer com Anderson Braga, você também. TV Vale do Café, início com o som de Tá sintetizador todo mundo eletrônico pulsante, com ligado batidas na leves de TV hip hop Vale entrando do Ciclo gradualmente. do Café. Vale do Café, batidão aumenta um pouco, baixo marcante, entra criando um groove cativante. Oh, TV Vale do Café, sintonia dessa vibe. A TV Vale do Café chegou com energia pra te animar. Esporte, lazer e diversão, transmissão ao vivo em ação. Jornalismo sem cortes pra te informar, entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida esporte com mais energia, vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa tecla, vem pra cá e cai no ritmo da fé. Novo conceito pra te surpreender, funk, hip hop, eletrônico pra você. A juventude tá no controle, essa é a vibe do nosso rolê. Jornalismo sem cortes pra te informar, entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Sejam todos bem-vindos à TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV. Jornalismo, informação, seriedade, a verdade sem cortes, esportes, lazer, entretenimento e muito mais, você encontra aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho e confiança. Faremos o melhor por cada um de vocês e estaremos melhorando e evoluindo a cada dia. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Na tela acende a emoção. TV do Vale é a conexão. TV Vale do Ciclo do Café. Música, show, informação. A região ganha um novo som. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder. A sintonia que faz você ver. Do ciclo do café ao coração, trazendo histórias com paixão, transmissões que unem a visão de um mundo melhor, nossa missão. Aqui a gente vive a novidade, o presente, o futuro, a verdade, cultura e vida em alta qualidade. TV do Vale, a nossa identidade. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo,
conectados com dedicação, ligando os pontos da nossa ação. TV do Vale, nossa tradição. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Esporte, lazer, de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. TV Vale do Ciclo do Café, um Início com novo som de conceito sintetizador em TV. eletrônico pulsante, com batidas leves de hip hop entrando gradualmente. Eu sempre vulcão abafado dizendo Vale do Café. Batida aumenta um pouco, baixo marcante entra criando um groove cativante. Oh, TV Vale do Café. Sintonize essa vibe. Muito bem, começando mais um podcast aqui pela sua TV Vale do Ciclo do Café. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. TV Vale do Ciclo do Café, a TV que mais cresce na região. E o responsável por isso é você. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Vem pra cá e cai no ritmo da sé. Novo conceito preto Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Tá no controle, essa é a vibe do nosso rolê. Jornalismo sem cortes pra te informar, entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem que cai no ritmo da Sé. TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem que cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista, um baixo sintetizador em destaque, um beat de scratch de DJ pode aparecer, um vocal pode sussurrar. Vale do Café, da verdade, isso tá vibe, a verdade no ar. TV Vale do Café, pode se conectar. Batida de vocais no auge, com possível sobreposição de vozes e harmonias. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite para você. Está começando mais um podcast Mentes Conectadas e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a importância do jiu-jitsu na formação de atletas e também de pessoas. A gente sempre entende que o jiu-jitsu não é só uma arte marcial, mas é uma filosofia de vida, onde a gente aprende cada vez mais que as lutas no tatame são convertidas para a nossa vida pessoal e profissional. E nada melhor do que falar sobre jiu-jitsu com esse cara tão especial que é o Alan César, ex-lutador e agora voltou a ser lutador de novo. Então a gente está feliz aí pra galera que acompanha o trabalho dele. Voltou pro tatame também enquanto atleta, isso é muito bom para nossa cidade. E também na sua visão enquanto professor, enquanto formador de pessoas e atletas. Então vai ser muito importante a gente ter esse ambiente aqui com a gente nessa conversa tão legal e tão didática que vai ser para vocês, tá? Vai ser muito importante o compartilhamento de vocês, aquela curtida, aquele comentário que seja para agregar na nossa live. Então seja muito bem-vindo. E hoje eu tô aqui na presença ilustre do Mestre Alan e vai ser um bate-papo muito legal que a gente vai começar agora, beleza? Então vamos para cima, mais um episódio do Mentes Conectadas chegando até você e vamos lá. É sempre bom a gente falar sobre como que o esporte ele muda a vida das pessoas. Seja na luta, seja no futebol, seja em diversas modalidades que as pessoas entram dentro desse contexto. Eu, enquanto psicólogo, fico muito antenado com a questão da saúde mental das nossas pessoas e atletas. Então, nada mais diferente do que eu trazer alguém que pratica tanto a parte de luta, mas também quanto a parte de ensinamentos, que é o Alan. Então seja muito bem-vindo, Alan. Obrigado pela presença aqui hoje. Nosso primeiro convidado do nosso episódio do podcast. Então é uma honra receber você aqui, de todo o trabalho, que a gente vai falar mais pra frente também, de tudo isso que foi feito desde quando você me conheceu e a gente começou toda aquela história juntos, e hoje a gente está aí cada vez mais elevando um pouco do nosso conhecimento para os jovens, para as pessoas. Então seja muito bem-vindo e obrigado pela presença aí.
Fala galera, primeiro boa noite, fico muito feliz pelo convite, por ser o primeiro, agradeço aí vocês aí pelo convite, parabéns pelo trabalho aí, por tudo. Galera, pra quem não me conhece, meu nome é Alan César, tenho 34 anos, sou atleta de jiu-jitsu desde os 19 anos, então assim, tenho uma caminhada, tenho história para contar, tenho muito trabalho sendo feito aí. Comecei um pouquinho há 4 anos atrás, né, para dar aula de jiu-jitsu no projeto, e quero hoje assim mostrar para vocês, diante de tudo que o Anderson falou, que o jiu-jitsu é muito mais que uma arte marcial, né? Quero transmitir que através dessa arte marcial está sendo uma ferramenta na nossa cidade, onde a gente está conseguindo descobrir vários talentos. Beleza? Sou casado com a Gi, sou faixa preta de jiu-jitsu do mestre Leandro Escobar, da Double Five, da Tijuca. Sou formado, especializado para trabalhar com crianças, kids, tá? Crianças atípicas também. Então assim, eu creio que hoje vai ser uma noite incrível aí, então não perca aí não. E pegando esse gancho dessa apresentação, é sempre bom a gente trabalhar com as pessoas, Alan, porque muita gente vê o nosso trabalho, mas não vê a pessoa que está fazendo o trabalho acontecer. Sim. Então eu acredito que todo reflexo profissional, ele tem esse vínculo pessoal que você entrega aquilo que você é, aquilo que você tem. Então eu acredito que isso vincule muito para as crianças, né? Eu vou te fazer essa primeira pergunta para a gente falar um pouco do projeto, mas eu acredito que a gente vai conseguir voltar também nessa sua carreira de lutador, de tudo que você aprendeu, de todas essas situações que você viveu dentro do jiu-jitsu. Então, assim, pra gente colocar esse reflexo entre pessoa e profissional, a Gi também te acompanha, a Gi também tem uma história muito bonita. Espero que um dia, Gi, você venha aqui também pra gente falar um pouco da sua história também na arte marcial, que vai ser muito importante para as mulheres que estão aí cada vez mais crescendo esse trabalho. Então vai ser muito importante também. Mas eu queria saber, Alan, como que foi o início desse projeto? Quando vocês sentaram e conversaram, eu acho que a gente pode começar esse trabalho, vamos começar dentro desse vínculo de crianças e adolescentes para mudar um pouco a visão de mundo deles, implementar a filosofia do jiu-jitsu na vida deles. Como que começou tudo isso? Da onde partiu essa ideia? Então, eu falo pra galera que, na verdade, eu nunca sonhei ser professor, né? As coisas acontecem na hora e na vontade de Deus. Há 4 anos atrás eu recebi uma mensagem, né, do Jorge, do prefeito, para estar participando de um projeto de arte marcial na nossa cidade. E ele, por direção de Deus, né, assim diz ele, para mim, que quis colocar o jiu-jitsu, né, e diante de várias pessoas que tem na nossa cidade, ele mandou mensagem para mim, né, eu aceitei, né. Na época era um momento muito complicado, né? Tava depois de pós-pandemia, né? E a gente resolveu embarcar nessa aventura, né? Desse projeto. Com isso eu consegui reunir algumas pessoas que foram peças importantes nesse projeto, que foi o Pedro, o Bode, também que no início do projeto nos ajudou bastante. No começo foi muito simples, né? A gente sabe que às vezes alguns materiais do governo demoram a chegar, então a gente juntou placas ali, pedaços de placas, juntamos remendozinhos ali e a gente teve uma estratégia de ir buscar essas crianças nos colégios, né? Porque só fazer uma divulgação simples a gente não consegue alcançar elas. Diante da mídia social hoje é muito complicado. Então naquele momento ali, com o Pedro ali, com a Gia, a gente sentamos e resolvemos ir de colégio em colégio. Nós fomos no CIEP, fomos no Jaime, fomos no Aragão, fomos no João Nery. E com isso, com 3 meses de projeto, a gente tinha 90 alunos. Então foi algo inesperado, nem eu mesmo imaginava, né? Mas assim, desse projeto eu comecei a passar alguns valores, né? Que eu tive principalmente na luta, né? Nas competições. E para falar um pouquinho mais, assim que eu comecei o jiu-jitsu, eu era uma pessoa obesa, pesava 119 quilos. Eu brinco com meus amigos que eu tinha um cabelo igual ao do Luan Santana. Primeira vez que eu coloquei o kimono era com a blusa do Flamengo embaixo, o kimono nem fechava. E eu não tinha perspectiva de sonho nenhum, né? Eu era um adolescente que saí de casa com 15 anos de idade. Eu saí de casa com 15 anos de idade e sempre trabalhei, mas eu não tinha sonho, né? Então, diante daquele projeto, eu falei, cara, o jiu-jitsu mudou minha vida. Já que o jiu-jitsu mudou minha vida, eu vou mudar a vida desses adolescentes também e crianças. Então, a partir daquele momento, a partir daquele convite ali, eu comecei a dar o meu melhor. Comecei a procurar recursos, pessoas capacitadas,
Porque assim, pessoas que dão aula, tem um monte. Mas eu acredito que professores de verdade existem poucos, que amam o que fazem. Então naquele momento ali eu comecei a estudar, comecei a buscar. Na verdade eu não sabia dar aula para criança, porque aula para criança é uma coisa, para adulto é outra. Então no meio naquele momento todo ali, eu comecei a me capacitar. E foi algo incrível, porque a gente começou a ver resultados, crianças que usavam 10 bombinhos por mês pararam de usar, crianças com timidez, crianças com ansiedade, crianças com obesidade começando a emagrecer de forma saudável, de forma praticando esporte, né? Eu costumo falar muito isso, Andinho, não desmerecendo outros esportes, tá, galera? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que toda criança, e todos os pais que estão assistindo a live agora, se entender que uma criança com 5, 6 anos de idade, ela começar a dizer não, ela aprender a se impor, né? Ela começar a trabalhar essa questão, né, de defesa pessoal, é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Né? Então a gente vê o mundo hoje em dia, né? E é muito melhor fazer um esporte com algo que se você precisar um dia se defender, né? Trabalhar seu psicológico, porque a gente trabalha muito ali, ganhando e perdendo. Então, através disso tudo, né? O projeto hoje é o que né? A gente tomou uma proporção muito grande na nossa cidade, hoje o projeto é referência, hoje o Conselho Tutelar nos procura, né? O Conselho da Criança, do Adolescente que Mendes nos procura, a gente tem uma parceria muito forte com a assistência social que Mendes também, com a Camila, com a Sirlene também, secretária de saúde, que está sempre nos ajudando. Então hoje o jiu-jitsu não é mais só um esporte na nossa cidade. Hoje o jiu-jitsu é uma ferramenta de transformação. É um facilitador da educação na nossa cidade. Acredito muito nisso, Andy. E você falou uma situação muito importante do quanto que um simples sonho, um simples esboço no caderno, ele pode atingir tantas pessoas e beneficiar tantos jovens hoje na nossa cidade. A gente fala sobre construção emocional, a gente fala muito sobre esse vínculo, o quanto que esse projeto social ele cria essa identidade de pertencimento dos adolescentes. Porque às vezes eles se sentem um pouco deslocados em casa devido à família, devido à estrutura familiar em si, que é o que a gente mais tem dentro de casos hoje em consultório, a gente trabalha muito isso. Então, assim, é sempre importante a gente entender que esse modelo de pertencimento, ele se torna ali, né? A família do jiu-jitsu. A família hoje, no caso, a família Double Five. O que ela transmite para as pessoas e o que essas pessoas também começam a transmitir. Esses jovens que chegam lá com uma realidade de vida, com uma forma de reagir à vida, uma forma de interpretar tudo o que acontece, o quanto que isso acaba virando para eles uma novidade saudável que eles aprendem a respeitar mais. Eles aprendem a ter uma disciplina, eles começam a ter uma rotina que dentro do desenvolvimento emocional, seja do adolescente para a vida adulta ou da criança para a adolescência, é muito importante ter uma rotina ativa. Então, para vocês que são pais, é sempre importante a gente olhar para esse lado da saúde também. É o que eu falo assim, o esporte ele tem essa inclinação muito favorável para a saúde. Uma criança com rotina, com disciplina, em um lugar que ele se sente pertencido daquele lugar e pertencente daquele lugar, automaticamente ele começa a produzir resultados melhor. Em casa, na escola, começa a melhorar um pouco o seu vínculo também, quando você fala de timidez, da sua expressão, de falar mais sobre ele, dele falar, né, exatamente de você. Eu falo que hoje em dia os pais vêm muitas vezes procurando a questão assim para trabalhar o bullying, né? Como é que meu filho vai parar de apanhar na escola? Ele precisa aprender a bater. Eu falo, não, calma aí, não precisa disso. Ele precisa se impor. Exatamente. Ele precisa saber dizer não, né? Poxa, mas uma criança de 5 anos, 4 anos, sim, eu acredito muito que a base, eu já estudei isso, né? Eu amo trabalhar com criança, né? Antes de trabalhar com criança no projeto, eu trabalhava numa congregação, né, cristã com criança, sempre fui apaixonado com isso. Então eu acredito que a criança ali, com 4, 5 anos de idade, ela consegue começar a criar a base do caráter, da honestidade, da verdade. Então eu acredito muito no que você está falando, entendeu? Sim, porque acaba virando
uma resposta muito positiva para a formação de pessoas. Sim. Que esse é um dos nossos temas, né? A formação de pessoas, Sim. para daqui a pouco a gente, a partir dessas pessoas, de todo interesse, de toda a qualidade e empenho que esse adolescente se mostra, ele possa começar como é que é a palavra certa? Ele começa a migrar para essa parte profissional mesmo, dele se tornar um atleta. Sim. Dele fazer o que os atletas fazem. Então, assim, a formação de pessoa, ela ajuda a gente no caráter de como uma pessoa deve agir na sociedade. Sim, verdade. E quando a gente começa a trabalhar isso, a imposição de dizer não, de dizer sim, de saber o que está sentindo, para ter uma resposta, a gente acaba também se livrando muito dessas situações onde tem, às vezes, um adulto fazendo algum tipo de abuso, seja emocional, seja físico, onde a criança começa a entender. Sim. Então eu sempre falo que isso também, Alan, a questão do jiu-jitsu tem muito essa imposição física das crianças saberem o que pode encostar e o que não pode. Sim, com certeza. O quanto que o contato físico transmite essa segurança. E no jiu-jitsu é algo incrível, né, Andinho? Porque, assim, eu costumo falar assim, quando a gente sobe ali no tatame, né? Quando a gente sobe ali no tatame, a única diferença que tem ali no tatame é, independente da sua profissão, se você é gari, se você é médico, se você é policial, né, se você é professor, quando sobe ali no tatame e você coloca os seus 2 pezinhos, a primeira coisa, independente da sua profissão, você vai amarrar a faixa branca. Né? Então, ali você já começa a trabalhar em qualquer ser humano a humildade. A humildade e entender o seguinte, aqui eu sou mais um. Né? E hoje em dia a gente consegue ver, né, uma galera, né, umas crianças assim que não sabe perder. O não pra ela... Uma dificuldade da resposta que ele não espera, né? Eu acredito que é muito isso. E os pais hoje não conseguem administrar isso, não porque eles não querem fazer a parte deles. Eu acredito muito que hoje os pais... Eu tenho famílias que estão comigo há 4 anos, Andy, que trabalham 2 ou 3 plantão direto. Não tem o tempo ideal para ter com seus filhos. Então elas vêm nos procurando para resolver um problema. Qual o problema hoje? Dizer não. Qual o problema hoje? Você não precisa fazer algo errado para ser aceito em um ambiente bom. Né? E a gente pega hoje muitos adolescentes que cometem coisas erradas, né, para se fazer pertencente daquele ambiente. Exatamente. Então a gente vê crianças hoje de 4, 5 anos, crianças de 9 anos, 10 anos, pô, fez isso por quê? Ah, fiz isso porque meu amigo me pediu, que senão eu não ia participar daquele grupo de amizade. E a gente vem com o jiu-jitsu resolvendo esses problemas familiares, onde o pai, que não é culpado, o pai tá trabalhando, o pai quer dar um bem-estar, o salário mínimo hoje, cara, é muito pouco, é muito baixo para resolver o que nós temos. Então, assim, tem famílias que trabalham muito. Então, essas famílias nos procuram para resolver um problema. E a gente, com todo amor e carinho, com base em estudo, com a nossa metodologia, hoje a gente tem mais de 500 alunos, só no projeto a gente tem 350 alunos, a gente tem um CT também agora, eu trabalho também em colégio particular, então assim, a minha rotina assim, é muito corrida, e hoje assim, muito mais do que o financeiro é a transformação que nos traz assim, a alegria de nos mostrar que a gente está no caminho certo. Então assim, acredito muito isso no que você falou, criar essa base emocional, essa mente blindada, de você saber dizer não, sim, e o toque. Eu acho que é algo incrível, né? Porque quando sobe no tatame, não tem diferença de sexo. Exatamente. A gente vai ver um homem treinando com uma mulher e é a mesma coisa. Um homem treinando com uma mulher é a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Ali a gente não vê a maldade. Ali a gente mostra para aquele ser humano ali que o toque é normal. Só que a gente perdeu isso ao longo do tempo, né? Através das redes sociais, através a gente fica conectado ali nas redes sociais, a gente perdeu essa... Eu acho que a pandemia quebrou isso, né? A pandemia fez a gente se esconder nas nossas casas, né? Então a gente ficou intocável, a gente ficou com medo de tocar nas pessoas. Eu tinha alunos e tenho alunos hoje que até hoje quando eu vou abraçar, fica de ladinho. Não quero abraço de lado, por favor, quero abraço de frente. Dou beijo, abraço, e as famílias que me conhecem sabem que eu sou assim, sou uma pessoa muito carinhosa com meus alunos. Então acredito muito nisso que você está falando, gente. Exatamente, que isso constrói todo o vínculo familiar. Eu acredito que vínculo familiar, quando a gente fala de vínculo familiar, a gente passa dessas estruturas. Tanto a estrutura da confiança, a estrutura da representatividade.
a estrutura daquele respeito, não no respeito forjado no medo. Sim. Que muitas famílias hoje, infelizmente, por serem ensinadas assim, eu sempre falo isso, que isso não é um problema geracional. Sim. Entendeu? É um problema que vem acontecendo e que a geração que está na atividade, ela precisa entender isso. A gente não tem que colocar a culpa na geração passada, como os meus avós. Achar um culpado, né? Exatamente, porque assim, os meus avós foram criados dessa forma e meu pai foi criado dessa forma e criou dessa forma. Só que chega um momento da nossa vida, para vocês que são os pais agora, que têm crianças agora, formando jovens adultos, é importante a gente entender o quanto que essa formação familiar não é somente em questão de sangue, parentes de sangue, familiares com vínculo sanguíneo, mas essa questão de estrutura. O que define uma estrutura familiar saudável é a segurança, é a confiança, é a representatividade e o respeito que é forjado através da admiração. As pessoas que gostam do seu projeto, eu tenho certeza que gostam muito também de você enquanto pessoa. Enquanto aquele cara que vai lá mostrar afeto, aquele cara que vai lá mostrar aquela representatividade que, se eles precisarem, você tá ali. Sim. Muitos jovens, eu acredito, que chega pra você e fala: pô, mestre, eu não tô me sentindo muito bem porque eu discuti com meu pai, eu briguei com meu irmão em casa e eu não tô com um clima muito bom. Sim. E você acaba acolhendo essas pessoas. Então, a família ela vem dentro desse campo, desse contexto. Sim. Então é sempre importante a gente falar dessa representatividade. Quando eu comecei lá na minha primeira fala, de falar que o jiu-jitsu não é só um esporte, mas sim é uma ferramenta onde a gente trabalha a disciplina, trabalha a família, trabalha a efetividade, é exatamente isso. Então a construção de pessoas passa por todos esses contextos. Sim, com certeza. Eu falo muito isso lá no projeto com a galera lá, que através do projeto a gente está conseguindo, até mesmo, Andinho, trazer de volta a união de pai com filho, né? Sim. A gente vive hoje, nós vivemos hoje num momento, na nossa cidade, com 19 mil habitantes, se eu não estiver errado, ou um pouquinho mais ou menos, faz diferença, crianças, adolescentes e adultos órfãos de pais vivos, tá? Eu sou órfão, né, de pai, né? A minha história é longa também sobre isso, né? Eu sempre busquei um afeto masculino, né? Uma representação masculina para mim. Eu sempre busquei isso, uma representação masculina. Então, quando eu entrei no jiu-jitsu, com 19 anos, eu buscava isso. Alguém, uma representação masculina, que me dissesse não, que brigasse comigo, que me chamasse a atenção. Um dia numa aula, incontestável, eu fui perguntar pro meu mestre, falei assim: por que você nunca brigou comigo? E por que você nunca brigou comigo ou não chamou meu nome? Aí ele falou comigo, eu falei: até hoje, nunca ninguém me fez essa pergunta. Eu falei: não, eu quero ser chamado a atenção, porque eu quero ser o melhor no que eu tô fazendo. Então hoje o que tem acontecido lá no projeto é isso: crianças, adultos, que chegam lá buscando uma representação masculina. Ou crianças ou meninas também que chegam lá buscando uma representação feminina, porque o nosso público hoje feminino é muito grande. Graças a Deus a gente tem 70% do nosso público hoje é meninos, sabe? A gente tem treinos a partir de 2h30 da tarde, pode chegar no CIEP 2h30 da tarde, vai estar lotado. Hoje estava muito calor, estava lotado, cheio de meninas e meninos treinando ali. Então eu sempre busquei essa representação masculina na minha vida. Então hoje o que chega mais lá é as meninas ou os meninos: mestre, não tô bem, quero conversar com você. Eu sento, converso. Se for uma menina, agita perto. Eu tenho outras meninas que me ajudam lá, a Lorena, a Rayane, que sempre estão comigo. Então eu sempre converso com ela. Por quê? Quando eu busquei o jiu-jitsu lá atrás, eu busquei algo que mudasse minha vida. Porque eu era muito ruim de futebol. Eu nunca soube soltar nem pipa, cara. Bolinha de gude, horrível. Então eu não tinha um esporte que eu me conectava. Quando eu descobri o jiu-jitsu, falei: cara, esse esporte eu sou bom. Comecei a emagrecer, tinha um cabelão grandão, fui lá, raspei o cabelo, falei: tem que raspar o cabelo pra ser lutador? Tem, raspei o cabelo. De 120 quilos eu fui pesar 83 quilos, cara. Só treinando. Fui pro meu primeiro campeonato de faixa azul, peguei a faixa branca, peguei a faixa azul muito rápido, porque eu me dei o meu melhor. Peguei com 6 meses, fui pro meu primeiro campeonato. No meu primeiro campeonato perdi. Voltei no meu primeiro campeonato pensando o seguinte: eu preciso treinar mais. Eu fumava, cara. Eu bebia. Com 15 anos de idade? Sim, Alan, 15 anos de idade. Então eu passei por algumas coisas na minha vida que Deus ele me deixou eu passar
para que através dessas minhas histórias eu pudesse ajudar outras histórias hoje. Então quando chega uma criança falando que não tem pai lá, eu falo, eu também não tenho pai. E eu sou bem resolvido. Eu também nunca tive um tênis. Eu tive que trabalhar para ter meu primeiro tênis. Minha mãe, eu cheguei um dia em casa, eu lembro até hoje, eu falei, mãe, quero um tênis. Minha mãe falou assim, poxa, não tenho para te dar um tênis. Não tenho dinheiro. Eu falei assim, mãe, posso trabalhar? Eu tinha acho que 13 anos de idade. Posso trabalhar? Minha mãe, pode. Fui lá e trabalhei e comecei a ganhar, na época, 10 reais por dia. Loucura, 10 reais por dia. Então ali, com 13 anos de idade, sempre trabalhei. Eu aprendi que se eu trabalhasse, eu ia ganhar meu dinheiro. Então eu costumo falar para as crianças lá hoje. Independente da realidade, independente da sua classe social, independente se você tem pai ou mãe, quem vai dirigir o seu destino, a sua realidade, é você. Então assim, a gente recebe várias crianças lá que, foi o que você falou, né? Acaba sendo pai, mãe, psicólogo, professor. Eu vou em todos os colégios. A gente tem uma parceria com os colégios também. Crianças com notas baixas não trocam de faixa. Crianças que não se comportam em casa não trocam de faixa. Antes de trocar a faixa, eu pergunto para a mãe, eu pergunto para os professores como que a criança tá. Então é muito mais do que luta, é muito mais do que campeonato. Eu falo que o projeto hoje, Andinho, é para transformar aquela criança em uma criança melhor, uma criança educada, uma criança a qual era na nossa época, que carregava as bolsas dos pais, aquela criança que varria a casa, aquela criança que lavava a louça, aquela criança que, se o pai olhasse, irmão, esquece. Eu vou chegar em casa, o couro vai comer. Então, assim, hoje, o projeto é muito mais social. Hoje eu quero transformar crianças em adolescentes bons e alunos bons, homens, maridos bons, mulheres boas, aonde qualquer lugar, aonde estiver, vai ter uma percepção de risco, vai saber se defender, pode ser um médico faixa preta, pode ser um policial faixa preta, pode ser o que for. Mas o jiu-jitsu não é um esporte hoje, é uma ferramenta fenomenal, mas muito mais que isso, é um estilo de vida. E você falando isso, me vem muito essa questão do quanto que é importante a gente também mencioná-la, o quanto que isso gera combustível em você também de continuar. Eu acredito que eu falo que nós, enquanto seres humanos, a gente, quando faz muita coisa boa, a gente tem só mania de entregar o que a gente tem. Verdade. E a gente vai falando o que a gente faz com muito carinho, o olho brilha, Sim. A gente fica feliz, mas a gente também às vezes esquece de falar do quanto aquilo também afeta a gente. Sim. O quanto às vezes você não estava tão legal, que você não estava se sentindo tão bem, mas que você tem esse compromisso com eles e de que isso é um combustível para que você continue também. Sim. Porque a gente sabe que chega um momento na nossa vida que a gente também se pressiona. Sim. A gente também acha que não é capaz. Como você falou, não Verdade. sabia dar aula para criança, eu fui aprendendo. Então isso tudo se torna um limitador na nossa vida, mas que através da arte marcial também você aprendeu que o limite é treino. É treino. Quer combater o seu limite? Sim. É treino. É treino. Não tem segredo. É banco de hora, né? Não Quanto tem mais você segredo. treinar, Não tem segredo e nem receita de bolo. É uma forma Verdade. de que você treina. E é o que eu falo. Gerenciamento emocional, qualidade de vida, saúde mental hoje em dia é treino e prática. Verdade. Eu trabalho isso muito dentro do consultório, Alan, com os meus pacientes, e também a gente fez alguns trabalhos lá voltados para eles, que é exatamente isso, de dar a autonomia para eles fazerem as escolhas deles. Verdade. Você falando, me veio a dinâmica do papel, né, que a gente colocou o nome deles, e que cada um, quando a gente espalha o papel, cada um tem que achar o seu nome, e cada um vai por si, buscando nome, e eles fazem isso dentro de um tempo. Sim. Só que quando a gente faz a intervenção e eles refazem a dinâmica, entendendo que eles não precisam achar somente o nome deles, mas que se ele achar o nome de um colega, ele entregar na mão do colega e esse colega fazer a mesma coisa, o tempo é reduzido. Sim. Então essa dinâmica traz muito essa questão do trabalho em equipe. O quanto que o jiu-jitsu vai ensinar para as pessoas a confiar e trabalhar em equipe umas com as outras. Verdade. Hoje, se a gente pegar, Alan, isso é um dado, tá? Se a gente pegar hoje em empresas, adultos têm dificuldade de trabalhar em equipe. Sim. Tem pessoas adoecendo, chegando dentro de consultório com possível esgotamento. Quando eu falei em um episódio aqui sobre a burnout,
E às vezes a burnout ela é feita também através desse vínculo, porque tem dificuldade de gerir pessoas. O quanto que esse trabalho em equipe, ele é feito desde pequenininho até você conseguir ir a vida adulta, e você vai movimentando isso para aquela sua realidade. O quanto que essa situação de você formar pessoas que trabalham em equipe acabam também produzindo situações e frutos para daqui a pouco, quando eles forem adultos. Sim, e aí as crianças hoje, né? A minha aula hoje a gente atende crianças a partir de 3 anos de idade, né? Lá no CT. No projeto a gente atende crianças a partir de 6 anos de idade, de 7 anos de idade, perdão. E hoje a gente vê que as crianças com 6, 7 anos de idade, a minha aula é toda a nossa metodologia hoje na nossa região é única. As pessoas perguntam qual é a fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso é o amor, primeira coisa. Tem que amar o que faz. Primeiro e depois se capacitar, né? Então eu comecei a procurar conexões, pessoas com resultados, porque eu acredito muito nisso. A gente é a média de 5 pessoas que estão do nosso lado. Então a gente precisa começar a se conectar com pessoas boas. Então você é a média das 5 pessoas que você anda no dia a dia. Então já se começa a ver direitinho quem você está andando. E eu comecei a entender o seguinte: criança gosta de estar num ambiente que tenha criança. Criança, se eu colocar na minha aula de criança sem pôr de chinelo e sem flexão, não vai ficar. Criança não quer. Então a metodologia hoje é a seguinte: para as crianças, as brincadeiras que eu faço é somente brincadeira. Para criança, brincadeira. Mas pra gente é coisa séria. Então, através de uma brincadeira ali, de queimar, um exemplo que eu faço lá, poxa, mestre, mas de queimar em cima do tatame? Sim, queimada. Eu estou ensinando a criança ali a trabalho de equipe. Eu estou ensinando a criança o seguinte: tem 5 de cada lado. Se só um jogar e 4 ficar olhando, aqueles 4 vai ser queimado. Eu vou perder. Então, cadê o trabalho de equipe? Vai ter um que vai ser mais rápido, vai ter um que vai ter um reflexo mais rápido, vai ter um que vai ter uma percepção, olha, tem que queimar aquele ali primeiro. Então, esse trabalho que você está falando, que os adultos que têm dificuldade de trabalhar em equipe até hoje, o que a gente mais ouve é o seguinte: cara, eu não gosto de casa, eu não gosto de gente, né? Eu não gosto de estar no meio da muvuca, eu não quero me conectar com ninguém, as pessoas só me trazem problema. Então, assim, isso é tudo trabalhado quando é criança. Essas estruturas, né? Você tira onda falando disso. Esse pilhar na vida é criado com criança, cara. Então, eu trabalho isso aí que você falou. Essa questão de trabalho em equipe com criança. E outra, se não tiver trabalho de equipe, a próxima aula não tem brincadeira. Exatamente. E eles ficam a morrer. Porque a gente acaba usando todo esse contexto só para a gente trazer para uma visão analítica do caso. Ali nessa queimada você trabalha tanto a concepção, igual você falou, de trabalho em equipe, a gente trabalha a parte motora, a parte de reflexo. Sim. Então isso tudo no desenvolvimento da criança, tirando o jiu-jitsu, isso é o que precisa ser feito. Sim. Eu sempre falo isso, que entre fazer o que precisa ser feito e o que eu quero, a gente sempre tem que fazer o que precisa ser feito. Porque às vezes eu quero que o meu aluno chegue mais forte na competição, lutando com gente mais forte que ele. Só que ele pode gerar um desvio de confiança, ele pode gerar um desvio de um desvio fisiológico, de musculatura, de preparação, de impacto. Então, às vezes as pessoas acham que é muito fácil você treinar uma criança e daqui a pouco você introduzir essa criança numa competição. A gente tem um exemplo hoje da Lorena, que ela vem fazendo um trabalho muito legal, e você, através desse trabalho, percebeu que ela se destaca e que ela tem um poder de resiliência fisiológica muito forte. Quando eu te perguntei assim, a Lorena às vezes treina com umas meninas com um pouquinho a mais da idade dela. Mas não com os meninos. E não é porque você quer sugar ela e machucar ela ou formar ela como se fosse um atleta rigoroso, mas que você vê a capacidade dela, porque ela está construindo isso. Eu tenho um cuidado lá no projeto. É bom falar sobre isso, Alan. Eu tenho um cuidado lá no projeto, é o seguinte, eu não quero pegar aquela criança com 4 anos de idade e pular a fase precoce. Exatamente. Qual a fase precoce? Criança com 4, 5 anos de idade, até os 10 anos de idade, ela quer brincar. Ela tem que ser criança. Eu tenho crianças lá hoje no projeto que aprenderam a pular corda agora. Pular corda. Poxa, mas pular corda... Sim. Aí entra no que você falou. Equilíbrio, coordenação motora, se divertir. A aula, eu acredito muito nisso.
o momento que você tem ali na sua aula, ali, as crianças falam que é muito rápido, né? Por que é muito rápido? Porque é prazeroso. Tudo que é prazeroso, passa rápido, é muito rápido. Então eu vou entrar um pouquinho e falar agora. O porquê que quando eu comecei a dar aula, eu comecei a entender o seguinte: ou eu vou ser um bom professor, ou eu vou ser um bom atleta. Então naquele início ali no projeto, há 4 anos atrás, eu vinha de um ritmo de competição muito alto. Eu vinha de campeonato brasileiro campeão. Eu vinha de campeonato mundial campeão. Eu estava naquela parte atleta. O atleta, ele só se preocupa com ele mesmo. Ele é individualista. Ele tem que ser individualista. Ele tem que dormir cedo, ele tem que beber água, ele tem que se alimentar bem, ele tem que dizer não. Sábado, festa? Não vou. Ele tem que ser individualista. Aniversário, não sei o que, se amanhã tem competição, não posso ir. Ele tem que ser individualista. Então naquele momento ali, há 4 anos atrás, eu entendi o seguinte: ou eu vou ser um bom professor ou um bom atleta. E eu entendi que aquele momento ali, eu ia entregar a minha vida de atleta para ser um bom professor. Então ali eu comecei a estudar muito, a buscar muito. Então hoje o meu cuidado hoje o meu maior título hoje, Andinho, ainda vou ser campeão mundial, né, se Deus quiser, mas o meu maior título hoje é pegar uma criança, que eu já tô tendo, tá, galera? Uma criança que começou a 4 anos de idade, quando ela tiver 18, ela ser faixa preta comigo, sem pular uma fase precoce. Porque o que a gente vê muito hoje em outras artes marciais, vamos usar o judô. A gente vê hoje que ninguém pratica judô hoje pro lifestyle, pro estilo de vida. Só vive Rebeca Andrade agora, que foi campeão, já tá saturada, já tá cansada. Por quê? Pulou a fase precoce de ser criança. Então esse cuidado que você tá falando... De viver esse lúdico, né? De viver, por quê? O professor ali, eu não vou dizer nem professor, mas o técnico ali, vamos botar técnico, né? Porque eu acredito que o professor é outro ambiente, técnico é outro ambiente, coach é outro ambiente. Então o técnico ali, ele pegou aquela menina ali, né? E tornou aquela menina ali em uma mini atleta, a qual ela pulou a fase mais importante da vida dela, saturou ela. Então a gente vê hoje crianças hoje em dia que estão saturadas, cansadas. Então, Andinho, a gente ali no projeto Double Five Mendes, no CT Alan César, em outros colégios particulares que nós temos, nós respeitamos a fase de cada criança. Criança tem que ser criança. Exatamente, porque a gente trabalha muito dentro desse contexto da adultização do atleta, né? Sim. Eu acredito que o que você quis dizer foi isso. Sim. Às vezes as pessoas tentam adultizar a criança Sim. como se fosse um atleta, uma ferramenta de pressão. Sim. E de conquistas, que às vezes não é um reflexo da criança, é um reflexo do adulto. Aquilo tem que ser divertido, né? Exatamente. A competição tem que ser divertida. E isso a gente traz, Alan, isso a gente traz pra vida pessoal mesmo, de cada um, porque quantos pais aí não querem que os filhos sejam reflexos deles? Verdade. E às vezes tiram essa autonomia da criança e depois vai falar assim, pô, mas meu filho não tem autonomia pra nada, mas ele tem que começar de um lugar. Sim. E esse começo é na infância. Esse começo é dentro da escola, é dentro da sua formação enquanto pessoa que você vai determinar isso. Então não adianta você querer pular fases e terceirizar momentos na vida da criança. Quantos adultos hoje te procuram porque são infelizes e ganhando muito bem, porque seguiram o mesmo exemplo do pai. E esqueceram que cada indivíduo é diferente, né? Exatamente. E essa construção, ela vem dentro de uma estrutura social e ideológica familiar mesmo de cada situação. Antigamente a gente via mais isso acontecer. O filho de um médico vai ser médico. O filho do filho do médico também vai ser médico. E hoje a gente tem essa estruturação através de outros lugares. Esse exemplo que você deu da Rebeca é uma pessoa que é muito excelente no que faz, porém aquela excelência vai trazer um desgaste para ela emocional. Eu não sei, assim, a nível atletismo, como que ficou a situação da própria Simone Biles na época. Já que ela teve muita crise depressiva, ela teve muita ansiedade, ela teve situações na vida dela que ela não enxergava mais o esporte como um lazer e responsabilidade. Ela só enxergava como responsabilidade. Como devolutiva para patrocínio, devolutiva para patrocínio, devolutiva para pessoas que gerenciavam a carreira dela. Tem que dar resultado, né? Então, assim, o melhor resultado
o melhor resultado que eu sempre falo na construção de um bom atleta é o bom off que ele tá fazendo Isso. na vida dele. Isso aí. Todos os atletas hoje, isso é para você que é um atleta e para você que quer se tornar um atleta. Todo o reflexo de competição e de conquistas que você vai adquirir na sua carreira profissional, ela vai passar muito por quem você é pessoalmente. Porque às vezes o que falta é isso. Às vezes falta a gente entender quem a gente está sendo. E para a gente entender quem a gente está sendo, a gente precisa trabalhar isso internamente. A gente precisa saber o que deixa a gente triste, Sim. o que deixa a gente feliz, o que é desafiador. Poxa, o meu sonho é que minha mãe vá ver minha luta. Sim. Eu acredito que você escuta isso, né? Muito. Só que quando você levar a mãe, a criança pode ter ou uma performance muito gigantesca, ou ela vai travar. Tem pai que eu falo, não vai não. Por vai causa não. da expectativa. E é exatamente isso, é essa representação que você vai trabalhando. Porque às vezes a figura familiar, pai e mãe, é uma figura de uma responsabilização excessiva. Isso não é culpa dos pais, tá, pais? Eu não tô falando que a culpa é de vocês, mas eu tô dizendo que a estrutura se deu pro entendimento da criança assim. Sim. Então por isso que é bom o diálogo. Por isso que é bom você perguntar pro seu filho, poxa, o que você acha do pai ver uma aula sua? Você acha que o pai vai ficar feliz de te ver ganhando? Você acha que você vai ficar feliz também de ver o pai lá gritando o seu nome? Ah, pai, eu vou ficar um pouco mais nervosa. Então isso é um diálogo para que ele não compartilhe naquele momento. Verdade. Isso, porque às vezes a gente tem que intervir, às vezes. Falar, Sim. pai, não vai não, porque isso pode ser ruim. E no entendimento do pai, possa ser que semana a passada. criança tá amando mais você do que eles. Aí começa verdade. essa troca, porque o adulto tem essa situação de às vezes deixar escapar algumas fragilidades. Sim, então, verdade. assim, isso é formação de pessoas, Alan. Sim, Eu acredito que a gente saber que isso é uma realidade, que isso acontece, é sempre bom a gente falar. E assim, pegando esse gancho da formação de pessoas, de você ter falado dessa questão da competição, de você ter sido atleta, como que agora Alan, o atleta professor, o atleta / professor, preparando atletas para que comecem a ver o jiu-jitsu como uma oportunidade não só mesmo agora de construção pessoal, mas de construção profissional. Legal. De pessoas que buscam o jiu-jitsu hoje como um ganho de vida profissional. Como que fica para você isso? Como que você está se especializando, se preparando nessa formação? Como que está isso tudo na sua vida hoje? Parabéns. Essa pergunta foi top, cara. Eu fiquei 4 anos, né, preparando alunos, né, pessoas, querendo transformar pessoas. Nunca pensei em entrar nesse ambiente competitivo com os meus alunos, confesso para vocês. O projeto ele sempre foi uma parte mais social, a parte mais de conseguir trazer esse acolhimento, né, que sempre foi um sonho meu, né, de trazer algo para Mendes, né, porque eu amo a minha cidade. Ainda que eu não nasci em Mendes, tá? Eu nasci em Americana, em São Paulo, não sou carioca. Mas eu me sinto muito pertencente em Mendes. Acredito que Deus me colocou aqui por um propósito. Eu tenho visto isso acontecendo a cada dia. Só que nesse meio desse projeto, alguns alunos começaram a se desenvolver bem, começaram a se destacar muito nos treinos. E assim que eu comecei o projeto, eu não sei se foi bom, e acredito que foi muito bom. Eu arrumei a sala do jeito que dava, né, muito simples lá no CIEP, e coloquei num quadro todas as minhas medalhas. Cara, quando aqueles alunos chegavam ali e viam as minhas medalhas, eles queriam tirar foto com aquelas medalhas, eles queriam levar para casa para mostrar para os pais, era muito legal. Então começou a despertar nesses alunos essa vontade de ganhar uma medalha, a vontade de devolver algo para os pais. Então eu falei, cara, então vamos se inscrever. E a gente começamos a levar alguns alunos para lutar, começamos a sentir aquele gostinho de competição, mas mais uma vez eu fui desafiado a estudar, porque eu não tinha ainda aquela experiência de ser coach, de ser um coach ali, do que falar, de lidar com essa parte emocional, de lidar com essa perda, de lidar com esse ganho. Envolve muita coisa hoje, né? Para um atleta ele ir para uma competição gera custo, né? E não é barato, né? A gente entende hoje que a gente vive numa cidade muito simples, né? Então eu comecei a viver aquilo, né? Comecei a levar alguns alunos para a competição e foi muito bom, foi muito prazeroso. E graças a Deus, através de levando esses alunos para competições, o projeto também começou a ser mais visto, né?
a gente começou a despertar curiosidade das pessoas. A gente sempre leva no mínimo 15 atletas para lutar. Eu não levo menos. Sempre 15. A nossa maior quantidade de atletas que nós levamos foi 46 pessoas, que era o que dava no ônibus da prefeitura. E a gente sempre voltou com muitas medalhas. A gente sempre voltou com bastante coisas, né? Com vários resultados bons, com várias coisas boas. Então aquilo começou a despertar na sociedade, na nossa cidade, o interesse. Da onde está vindo esse projeto? Quem é esse cara que está dando essa aula? Quem é responsável? E aquilo foi começando a tomar uma proporção muito grande. E com isso a gente começamos a ter vários resultados bons, né? Hoje a gente tem, Andinho, na nossa cidade, a primeira campeã brasileira de kimono, né? Que é a Lorena, e sem kimono. Com apenas 13 para 14 anos. A Lorena nasceu no projeto, ela nunca tinha treinado jiu-jitsu, ela veio do 0 mesmo. E isso mostrou também para mim, como professor, como treinador, que a gente está no caminho certo. E através disso aí as coisas foram acontecendo, e a gente, se Deus quiser, ano que vem a gente vai para Califórnia, para o Mundial, a gente vai levar alguns alunos para Califórnia, para o Mundial, porque eu falo muito isso pra galera. Eu não comparo o meu trabalho com ninguém, eu acredito muito que eu tenho tanto trabalho para me fazer que não tem como eu me preocupar com outros lugares. Então a gente trabalha muito pelos nossos atletas. E eu fui me preparando. Claro que eu usei muitas as minhas experiências, né? O meu lado old school, né? Ali, aquela questão ali de tem que sair na mão mesmo, tem que brigar até o final, perder é assim mesmo, a gente vai para ganhar. Só que eu vi que eu tava em um outro momento, em um outro ciclo. Eu via que o ambiente competitivo hoje é muito mais mental do que físico no meu ano. Há 10 anos atrás era físico, era forte, aquele cara forte, meu irmão, aquele cara vai dar trabalho. Hoje não. Hoje é mental. Então eu comecei a entender o seguinte, cara, eu preciso ajudar meus alunos na parte mental. Por isso que eu te procurei, né? E você fez um excelente trabalho lá. Até hoje a gente tem respingo do seu trabalho lá, principalmente com a Lorena, né? Com a Rayane também, com o Caio. A gente tem vários respingos, assim, reflexo do que você fez lá atrás. E a gente começou a trabalhar esse mental e a gente começou a ver os nossos atletas performando. Só pra você ter uma ideia, cara, não tem como não falar, mas a Lorena, ela vai para competições e ela ganha a luta em 10 segundos, 20 segundos. Ela finaliza muito rápido a luta. Ela muito rápido, né? Muito rápido a luta. Por quê? O mental dela é muito forte. E com isso também, Andinho, nesses 4 anos atrás eu comecei a preparar, eu digo que não são ainda professores, mas são instrutores, tá? Então hoje eu tenho pessoas lá de confiança, igual agora, eu tô aqui, tá tendo aula. O projeto tá funcionando. Eu tenho certeza, se acontecer alguma coisa, eles vão me mandar um relatório falando pra mim o que aconteceu no treino. Mestre, aconteceu isso. E eles resolvem isso. Então, nesses 4 anos de projeto, eu entendi o seguinte, eu precisaria preparar pessoas para que viessem assumir o meu lugar um dia. Eu acredito muito que eu não quero ser o centro de nada no projeto. Quem me conhece tá perto, e você me conhece muito bem. Eu acredito que o projeto hoje é uma ponte. Então, através disso tudo, eu comecei a preparar pessoas hoje. Então, eu tenho uma equipe hoje que me auxilia, tanto na parte das inscrições, tanto na parte das aulas. Eu tenho pessoas hoje que dão aulas para as crianças, eu tenho pessoas hoje que dão aula para adultos, pessoas capacitadas. Então, sempre quando vai acontecer algum planejamento, a gente senta com essa equipe, a gente planeja o que a gente vai fazer, a gente conserta toda a volta de pós-competição. A gente tem um treino que a gente senta, a gente conversa, a gente fala o que tem que ser pontuado, e com isso eu consegui preparar algumas pessoas hoje que são instrutores e alguns já são responsáveis por algumas turmas. Então, nesse momento eu entendi o seguinte, cara, e através disso também, não posso deixar de falar, né? Hoje eu tenho pessoas ali que começaram do zero comigo e hoje já tem uma renda através do jiu-jitsu. Isso é muito legal. Através do projeto social. Eu tenho 3, 4 alunos ali que ganham salário mínimo, tá, galera? Que trabalham pro projeto, através do projeto.
através de verbas, de parcerias, pessoas ali que ganharam uma profissão, porque o jiu-jitsu é uma profissão. O atleta, quando ele começa a entender que o jiu-jitsu também é uma profissão e podem se ganhar muito bem. Só pra você ter uma ideia hoje, Andinho, se o médico ele for para Dubai hoje, para ele atender lá, vai demorar quase um mês para aquele certificado dele. Porque ele faça a inclusão de registro. Agora, se eu sou professor de jiu-jitsu sem faixa preta, eu vou para Dubai, amanhã eu já posso dar aula de jiu-jitsu. Então, assim, o jiu-jitsu é uma ferramenta que está crescendo muito, muito. E pessoas... Só para você ter uma ideia, o Dana White investiu, o dono do UFC, para quem não sabe quem é o Dana White, investiu só esse ano 10 milhões no jiu-jitsu. Então, assim, para esse cara investir 10 milhões no jiu-jitsu... É porque algum retorno tá tendo ali, né? Vai ter ali. Então, assim, eu tenho pessoas hoje que dão aula para mim. Então, hoje... e são meus alunos que vieram do zero, que são pessoas minhas de confiança. Então, se uma criança tropeçar, eu sei que essa criança tropeçou, que hora que tropeçou, por que tropeçou, e isso me passa um relatório. Quando chega um pai para me falar, eu já sei o que aconteceu. Então, assim, eu trabalho muito sério. Eu acredito, assim, Andinho, que os filhos são a maior herança dos pais. Não há fortuna nenhuma, não é ganho nenhum que vai sarcir a saúde do seu filho. Então, pra mim, eu respeito muito os filhos, as crianças que eu trabalho. Eu trato cada um deles como se fosse meu filho. Eu sou muito chato. Eu sou muito chato. Eu sou o cara que eu puxo a orelha, eu sou o cara que brigo, eu sou o cara que abraço, eu sou o cara que choro junto com meus alunos quando perde, eu sou o cara que choro com meus alunos quando eles ganham. Eu vivo pra isso. E, cara, vivendo pra isso, né, cara, nos treinos, os meus alunos começaram a perguntar: mestre, que dia que você vai lutar pra gente ver? Mestre, quero te ver lutando. Mestre, quero lutar. Quero te ver lutando. Eu falei, cara, calma, uma hora vai chegar. E, domingo agora, né, eu senti no meu coração, eu levei 5 alunos pra disputar o absoluto, valendo dinheiro, em Duque de Caxias. Falei, quer saber? Vou me inscrever. E, cara, assim, me conectei novamente, né, com essa parte competitiva. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Foi o que eu falei, o jiu-jitsu é o meu remédio. Isso aí. O jiu-jitsu, ele é minha adrenalina, ele é a minha calmaria. No momento que eu mais tô passando pelo... Quer ver um momento que eu mais treino, Andinho? É quando eu saio de casa com alguma coisa que eu não consegui resolver. Eu pego o meu... Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei a receita. Eu pego o meu kimono, tomo lá meu pré-treino, coloco meu esparadrapo. Os meus alunos já sabem. Quando eu coloco o esparadrapo, o mestre vai bater na gente. E, cara, com todo carinho e respeito, cara, eu saio na mão com os meus alunos ali, no final a gente se abraça, e ali eu falo, caramba, esse problema é tão fácil de resolver. É só fazer isso, isso e isso. Por quê? Não tem como eu pensar num boleto para pagar com um cara tentando me dar mata-leão, pô. Exatamente. Não tem como eu pensar, não tem como eu deixar a ansiedade me tomar, e olha que hoje eu tô conseguindo vencer essa parte da ansiedade na minha vida. Não tem como eu pensar na ansiedade, deixar ela me tomar levando um armlock. Então é o momento ali que eu consigo me conectar ali no tatame com os meus alunos, com pessoas boas. Por isso que eu falo, procura um ambiente para você treinar que você possa levar a sua esposa, que você possa levar a sua filha. Tenha cuidado com isso, porque assim como o jiu-jitsu é uma ferramenta boa, tem pessoas que usam também para coisas ruins, para manipulações. Não falando de profissional nenhum, longe disso, que eu já falei que eu tenho muito trabalho para me fazer, não tem como eu tomar conta de ninguém aqui na nossa cidade, nem na região. Mas a gente vê casos aí, né, de professores, e a gente vê casos também de meninas aí de 12, 13 anos que conseguiram sair de um abusador, conseguiram se defender, procurar uma ajuda. Então, olha aquele ambiente e vê se aquele ambiente se encaixa para sua mãe ir. Se encaixa pro seu avô ir, pra sua namorada ir, pro seu namorado ir. Então, quando eu subo ali no tatame para competir, eu me conecto muito. Então, assim, a competição fez muito bem para mim. Não vou prometer que eu vou lutar todo mês, porque hoje o meu maior objetivo é a questão social. Hoje eu sou apaixonado por isso. Assim que o projeto começou, com um ano de projeto, o projeto financeiramente parou de
de vir verba, porque teve um problema. E na época o Jorge chegou perto de mim e falou: Alan, não vai ter como a gente manter o projeto, porque a verba não tá vindo mais. Aí eu falei com ele: e aí, o que a gente faz? Aí ele falou pra mim, você que sabe. Aí eu fui embora pra casa, mal pra caramba, cheguei em casa, conversei com a Gisele, falei: Gi, o projeto acabou, o que a gente faz? Sem dinheiro, sem trabalhar. A Gi falou assim: cara, é o que você ama? Eu falei assim: é. Ela falou assim: então vai, que enquanto isso, Deus vai sustentar a gente. Exatamente. Então assim, eu fiquei dando aula ali, Andy, foi o que você falou, né? As pessoas não vê o quanto aquilo faz bem pra gente também. De você tá ali, pô. De você você ver as variáveis que estão acontecendo ao vivo, em tempo real, e que você acaba se deslocando de um ponto para o outro para estar fazendo aquilo ali acontecer. Então é sempre bom a gente mensurar isso, Alan, porque tem muita gente que às vezes confunde o suor e a conquista como autovalidação ou para tirar onda em alguma coisa. Sim. Eu acredito que tudo que você faz na sua vida Sim. e que isso tem um reflexo, você tem que falar sobre isso. Sim. Mas é a forma que você conduz tudo isso. Sim. Você não é marrento por ter feito muita coisa. Você é marrento pela forma que você coloca isso para as pessoas. Então isso é bom. E você não foi marrento no seu discurso ou forma de falar. Você teve marra para bater no peito e falar assim: eu vou continuar com esse projeto do meu bolso, sendo que não tem mais custo nenhum. Eu e eu. Fiquei 1 ano, né? Sem receber R$1 ali. 1 ano. E os pais não sabiam antes. Não sabia. E pior que no dia da nossa graduação, né? Foi a 2ª graduação. O Jorge sempre vai, o prefeito, pra nos prestigiar, né? E não fui eu nem eu que falei, cara. Eu não queria nem falar isso, nem queria nem tocar nesse assunto, né? Aí o Jorge pegou o microfone pra falar e o Jorge foi usado ali por Deus. Eu me emocionei muito ali naquele momento. Aí o Jorge foi e falou: pô, queria parabenizar o Alan, porque ele ficou 1 ano sem receber R$1 aqui no projeto. E o que me sustentou, Andinho, nesse 1 ano de projeto sem receber R$1? A transformação, os resultados. Exatamente. Porque nos dias piores da minha vida, vi uma criança, me dava um abraço, me fortalecia, me levantava. E eu aprendi que é o seguinte: nem sempre o resultado de sucesso é o financeiro. Exatamente. As pessoas hoje são frustradas porque estão linkadas a resultados financeiros. As pessoas hoje estão linkadas ao seguinte: o fulano comprou um iPhone 16, eu tenho que comprar também. Elas estão se preocupando mais com a grama do vizinho do que a delas. Exatamente. E os resultados não é financeiro. O resultado tem que ser prazeroso. Exatamente. Então, através disso tudo aí, né, cara, com esse 1 ano ali, trabalhando bastante, eu falo que ali no projeto, eu quero que todos que estão assistindo compartilhem bastante essa live mesmo pra gente alcançar muito isso. Quando a gente fala de projeto, Andy, as pessoas têm um certo preconceito, né? O primeiro preconceito é quando fala de projeto que é qualquer coisa, é bagunçado, né? É qualquer pessoa que está dando aula. Né? Projeto, pô, dentro de um colégio, eu faço questão, galera. Vá conhecer o projeto lá no CIEP. A gente tem uma estrutura a qual lugares particulares não tem. A gente tem a organização, a gente tem o cuidado com os filhos de cada criança. Nunca teve uma lesão séria ali no projeto. A gente tem o cuidado com qualquer ambiente, com vestimento, com palavreado. No tatame ninguém xinga. No tatame todo mundo respeita todo mundo. No tatame ali tem várias questões ali sexuais ali, homem, mulher, homossexual. Indiferente disso, subir no tatame é humano, é a mesma coisa. Então assim, hoje o que me sustenta hoje eu tô bastante tempo querendo dar um passeio, sabe, fazer alguma coisa, mas eu amo isso. Eu tô vindo de 3 finais de semana indo pro Rio, sábado e domingo, todos eles indo e voltando dirigindo no meu carro, assim, porque eu amo isso, sabe? Eu amo isso. Eu acredito que nós temos que nos conectar com as histórias das pessoas. Exatamente. E outra coisa, né, para pontuar um pouco do que você falou, Alan, é muito importante a gente entender o quanto que isso te deixa mais forte para aquilo que você nem tinha ideia de que poderia acontecer. Então, assim, falando para você, diretamente para você enquanto pessoa, enquanto
instrumento de transformação para essas vidas, cara, essa sua volta representa muito tudo isso que você viveu. Todas essas pequenas transformações que você fez e que hoje você vai transformar isso em algo palpável. Sim. Os seus alunos hoje, eles vão ver o que o Alan do começo teve, o que o Alan do projeto transformou e do que o Alan está entregando agora. Então, assim, se você ainda no seu dia a dia vai buscar alguma resposta para aquilo, tudo que está acontecendo agora na sua vida de atleta, você voltando à ativa na parte atleta, você pode ter certeza que é essas transformações. Que agora você já viu que o seu combustível vai ter muitas pessoas precisando dele. Foi incrível, cara. Foi incrível porque... Cara, foi uma luta muito dura ontem, né? Enquanto moleque... Eu sou master já, né, cara? Pra quem não entende, o jiu-jitsu tem divisões, né? Eu não sou mais adulto, assim. Eu sou master 1, né? Então, assim, a força é outra, a recuperação muscular é outra. Então, assim, eu tava 2 anos parado, sem sentir aquela adrenalina de novo. Mas, cara, foi muito prazeroso ver os meus alunos gritando pra mim, cara. Foi incrível, foi incrível. Eu tá na área de concentração com os meus alunos. Tava o Caio, tava a Rayane, Vinícius, Francisco. E eu sentindo a mesma energia que eles, me trouxe algo que você falou. Eu me conectei, acho que 100% com eles agora. Aham, porque sabe? Parece que faltava essa resposta sua física, eu acho. Eu acredito que a parte mental de preparação de ensinamento você fez muito bem, de todo o desenvolvimento cognitivo. Lembrando que é sempre bom a gente falar dessas duas partes. Sim. A gente traz essa ativação cognitiva nos nossos atletas e nos nossos alunos a partir do conhecimento que a gente tem, da história que a gente viveu, de todos os momentos que a gente passa adiante, que isso se torne para eles uma referência afetiva, uma referência emocional, para que eles usam isso na hora da luta. A gente trabalhou isso muito na preparação deles antes da luta, do que prepara eles, do porquê que eles estão lutando, por quem que eles lutam, para que eles querem vencer a si mesmo. Então, isso tudo te conecta a essa situação. E você teve resposta de muita gente que falava assim, pô, eu quero dar orgulho pro meu mestre. Mal eles sabendo que o orgulho deles, eles já estão entregando para você todos os dias que está lá. Cara, assim, é doideira, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho alunos ali, cara, que entram 2h30 de segunda a sábado. Na segunda-feira ainda tem treino, 7 horas da manhã, e na quarta também. Mas eu tenho alunos ali que participam de todos os treinos comigo, cara. Exatamente. Então, assim, quando eu vejo isso, uma criança, um adolescente de 13, 14 anos, eu vejo o prazeroso que é. Mas por outro lado também, que eu acho que eu não posso deixar de falar isso também, né? As críticas construtivas. Quais são as críticas construtivas que a gente tem ouvido muito? Caramba, mas um adolescente de 14 anos, poxa, fica de 2 horas até 11 horas da noite fora de casa, né? Caramba, ele vai perder a fase dele, ele vai perder o momento de estudo, ele vai perder o momento de estar em casa. Cara, mas hoje a gente está dentro de uma realidade hoje que é mais fácil eu trazer uma criança para um ambiente de um esporte, tanto ele vôlei, futsal, basquete, capoeira, tem vários projetos legais, até um projeto de capoeira que acontece no CIEP do Léo também, outros projetos assim, muito bacanas assim, para essa parte de esporte, do que deixar ele o dia inteiro em casa, TikTok, Instagram, videogame, pornografia, jogos de azar, ou se alimentando muito mal. Sim. Entendeu? Eu falo para meus alunos hoje que quer ser campeões. O básico vocês têm que fazer. Qual que é o básico? Beber água. 2º, dormir bem. 3º, se alimentar bem. 4º, se conectar com pessoas que querem a mesma coisa que vocês. Então, o que hoje essas críticas construídas, elas vêm falando o seguinte pra gente: caramba, mas você tá tirando essas crianças do normal. Mas pra mim viver hoje num mundo que nós estamos vivendo com a nossa realidade, eu prefiro que as minhas crianças sejam normais. Exatamente. O que seria uma criança normal? A criança que dorme cedo, a criança com 16, 17 anos que não bebe, que nunca transou com ninguém. Quantas crianças a gente vê hoje, meninas com 13, 14 anos?
tendo relações sexuais já, lá no projeto. perdendo essa parte, né? Alan, só te cortando rapidinho, porque é importante a gente dimensionar isso. Claro. É o quanto que é igual entra nessa questão da adultização da criança. Sim, volta. E a adultização da criança não está só na pressão por resultados como se ela fosse um adulto, mas por todas essas práticas de que namorar cedo é normal, ter relações sexuais é normal, fumar é normal, beber é normal. Eu acredito que isso tudo foi dentro desse novo conceito de normal. E é o que eu vejo que não tem que ser normalizado uma criança tá vivendo dentro desse ambiente. Nunca vai ser pra mim, né? Mas eu preciso entender também que a criança ela não nasce naquele ambiente. Não. E aí a gente precisa de todo aquele gerenciamento, toda aquela rede de apoio familiar, e que o jiu-jitsu também pode trazer isso como uma ferramenta que tira essas práticas dessas crianças, ocupando o tempo delas com situações de construções, igual a gente falou, da parte cognitiva, da parte mental. Uma das coisas muito importantes que você desenvolve lá dentro é a questão do estudo dessas crianças. Sim. Se não forem bem na escola, vai ter dificuldade para pegar uma graduação ou para estar próximo de algum evento, de alguma situação. Então isso a gente chama de punição positiva, né? Sim. Tem as punições negativas de você não vai fazer mais isso nunca mais, você vai ficar preso dentro de casa, eu vou tirar tudo de você. Isso são punições negativas que não têm um efeito legal para a criança, porque você acaba dimensionando isso como se fosse um respeito por medo. Lembra que eu falei sobre forjar o respeito por medo? Então, tirar essas crianças desse contexto, dessa normalidade. A normalidade hoje é sexo. Eu acredito que se tornou algo normal isso, mas é que sejamos anormais mesmo no sentido de valores, né? De limitações. Criança tem que ter limites. Hoje eu vejo muito o pai e a mãe ter que enfeitar todo o banheiro de uma criança. A criança tem 3, 4 anos, o pai tem que enfeitar todo o banheiro e botar patinho, um monte de coisa para a criança tomar banho. Entende a vinculação? E a gente não está criticando esses pais. Sim, pelo contrário. A gente está mostrando o que está sendo o que a acontece, realidade hoje. E o que a gente repete. E o que a gente repete, e o que, assim como eu e você, somos profissionais da educação, da saúde, a gente quer mostrar que tem como sim reverter esses pequenos detalhes. Porque a roda já é redonda, não precisa inventar mais. Exatamente. É voltar lá atrás. O que é voltar lá atrás? Criança tem que ser criança. Exatamente. Criança tem que saber dizer não. Criança tem que ficar de castigo. Eu prefiro que uma criança ela fique chateada comigo, que lá na frente eu vejo ela usando droga. Exatamente. Eu prefiro que o pai, às vezes, fica chateado comigo. Tem pais que ficam chateados comigo, eu falo não. Tem criança que chega lá perto de mim. Essa semana mesmo aconteceu, cara. Eu peguei o telefone, um aluno meu chegou perto de mim e falou que quer sair do projeto. Vou sair do projeto. Eu falei, sair do projeto? Não, calma aí. Tá bom. Aí não tinha falado comigo, eu peguei o telefone, que pra mãe, pra avó que cuida. A avó que cuida, né? Peguei o telefone e falei assim, fulana, só liberou o fulano sair do projeto? Não. Só vai sair se você autorizar. Eu falei, não vou autorizar. Não vou. Por quê? Eu prefiro hoje que ele faça um esporte a qual mudou a vida dele, tá mudando, porque eu sei a realidade dele. Porque, Andinho, eu me conecto com todos os meus alunos. Eu sei o nome de cada aluno que eu tenho. E é bastante. Eu sei o nome de cada aluno que eu tenho. Eu sento ali no tatame, Andinho, quando eu não tô dando aula, e tem alguém dando aula pra mim, e eu pergunto pra criança, você tá bem? Como é que foi seu dia? Você almoçou, você jantou? Andinho, às vezes de 10 perguntas, 5 começa a chorar. Sim. Começa a esboçar ali uma ansiedade. Já tive crianças ali no projeto que se cortava. Já tive crianças ali no projeto que causava algum mal, assim, sem saber lidar com isso. E até hoje eu faço isso. Eu sento no tatame, eu pergunto, e as crianças ali se conectam. Adultos, cara. Eu tive uma senhora de 40 anos treinando comigo. Ela tava passando por um momento depressivo na vida dela, um momento pesada na vida dela. Ela vinha de violência doméstica. E ela tava passando por um momento muito complicado. E foi muito incrível, Andinho, que a gente tem a entrega do grau, né? Ela era na faixa branca, e um dia a gente foi colocar o grauzinho dela lá na faixa branca. Ela abraçou a Gi, me abraçou e falou, vocês não sabem o bem que vocês estão me fazendo, o que o jiu-jitsu está me fazendo. Então, voltando à história, quando essa avó veio falar que você era adolescente, só saía se eu permitisse que eu falei, não, sabe por que eu não permito? Porque eu prefiro ser agora
uma imposição que vai trazer um momento ali de raiva nele, ele vai ficar revoltado ali, mas lá na frente ele vai falar assim, graças a Deus, mestre, você não desistiu de mim. E não desistir deles. Então eu falo para meus alunos, eu não vou desistir deles. Exatamente. Só para acrescentar o que você está falando, o adulto escolhe não escolher ele. Isso. Já o adolescente não. Porque ele ainda precisa desenvolver essas questões. Sim. Então, como que a gente faz isso para melhorar essa crise de identidade que esses adolescentes passam? Sim. Porque o adolescente vive numa realidade. Aí ele começa a ter uma outra realidade de vida e vê que começa a conflitar tudo isso. Sim. O projeto com a minha vida pessoal, o que eu gostava de fazer, o que eu estava habituado a fazer. E eu tenho que começar a ceder. Sim. Então, automaticamente, às vezes acontece desses conflitos, é que o adolescente ele não quer ceder Sim. a vida que ele tem antes, mas para continuar no projeto ele precisa abdicar de certas coisas. E quem hoje é adulto não tem que ceder algo. Verdade. Quem de vocês hoje é adulto não tem que, quando levanta da cama, pensar o que eu posso deixar hoje do que eu queria para fazer o que eu preciso. Então, a formação do adolescente para o adulto, ela se dá muito nessa dimensão entre fazer o que eu quero e fazer o que eu preciso. Verdade. Então, assim, isso é importante a gente modelar dentro dessa rotina. Então, eu acredito que isso seja uma situação muito importante. Novamente, eu deixo esse convite aberto, se caso tiver tendo alguma situação lá de que você quiser entrar em contato, você pode mandar mensagem que a gente vê um dia específico pra gente fazer um trabalho de conversa, uma roda de conversa com esses adolescentes pra gente entender alguns pontos relacionais que acontecem, porque a gente sabe que o adolescente é um só que vive um momento igual de todos eles, mas cada um tem uma forma de lidar com esse momento. Sim. Que é essa transição entre a criança para o adolescente e o adolescente para essa iniciação de uma vida adulta. Então isso tudo mexe muito com as pessoas. E mexe com a gente também enquanto profissionais e enquanto pais também, que está vendo a criança ali desenvolver e que a criança está começando a chegar em outros momentos. Tem muito aluno lá que tem ansiedade, que tem medo de perder e de te decepcionar. É verdade. E eu acredito que isso é uma questão que é trabalhada lá dentro, porque Sim. a decepção maior é ele deixar de ser quem ele está se transformando. Eu falo com ele que é o seguinte, independente se eles ganharem ou perder no campeonato, eu sempre vou estar ali para dar um abraço neles. Exatamente. Porque isso é o que você falou sobre o amor e o carinho pelo que você faz. Sim. Você não está visando os seus atletas como pequeno quadro de medalhas para validar o processo, porque infelizmente sempre vai ter profissionais bons e profissionais ruins em todas as áreas. Sim. Desde um cara que vai usar isso como um trampolim que você está falando, mas como a gente também entende que isso é um reflexo da pessoa em si, enquanto a transformação dela profissionalmente. Sim. Se você fosse um cara que não tivesse disciplina, que não tivesse uma rotina, que não tivesse bons hábitos, esse projeto não teria dado ênfase do jeito que deu. Eu falo o seguinte, né, Andinho? Não tem como se manter por muito tempo com uma metodologia ruim. Não tem como se manter por muito tempo. Aquilo, é fato. Se uma árvore ela for boa, ela vai dar fruto. Uhum. E essa árvore, para dar fruto, tem que regar muito ela, tem que molhar muito ela, tem que estar conectado com raízes boas, conectado. Entender o seguinte, Andinho, ali eu entendo o seguinte, eu já compartilhei isso com você. Ali eu sou uma pessoa que precisa de ajuda em vários aspectos. Então ali, quando eu converso com alguém para procurar uma ajuda, eu não tô me colocando assim, eu sou menor, não vou procurar ajuda não, porque não preciso. Não, eu sou responsável por muitas vidas. Então isso traz para mim uma responsabilidade muito grande. Então eu entendo o seguinte, eu tenho que ser humilde para pedir ajuda. Uhum. Então, isso também trabalhou em mim, tá, Andinho? Com certeza, mano. Com certeza. É algo que a gente às vezes fica tímido, né? Eu não sou muito de falar, né, cara? Então, assim, eu falo quando é bem necessário, né? Então, isso fez em mim o seguinte, eu sou responsável por pessoas. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu me coloco hoje, se você me perguntar, qual é a profissão que você se vê, Alan? Educador. Eu me vejo como educador de pessoas, de crianças, de adolescentes, de adultos.
para formar pessoas, né? Então, assim, eu me coloco muito nessa posição de humildade. Então, assim, quando eu pedi sua ajuda, eu falei, cara, a gente precisa de uma pessoa para nos ajudar, né? E vira e mexe, o Alan tá pedindo ajuda, Exatamente. cara. Porque eu quero muito ver, eu acredito muito nisso. Deus, ele coloca as pessoas conectadas com a gente, e a gente se torna responsável pelo caminho que essa pessoa vai decidir a seguir. Então, hoje eu mostro vários caminhos para os adolescentes, para as crianças, para os adultos. Todo final de aula você já sabe. Eu paro minha aula, no final da aula, acabou o treino e eu converso com eles ali. Então, ali eu falo de droga, ali eu falo de disciplina, ali eu falo de respeito, ali eu falo de sexo, ali eu falo de roubar, ali eu falo de matar, ali eu falo de crenças, ali eu falo de tudo. Hoje mesmo eu falei sobre perdão. Hoje mesmo, Deus me trouxe no meu coração aqui agora. Hoje mesmo eu falei sobre a importância de liberar o perdão. E eu falei o seguinte, que o perdão ele não faz mal para quem não foi perdoado. Ele faz mal para mim que não perdoei. Então, assim, todo final de aula, eu paro minhas aulas, converso com as crianças, falo sobre bullying, falo sobre tudo. Porque ali eu tô com a palavra, né? Ali eu acho que ali é o momento que eu posso usar aquilo para transformar a vida dos meus alunos. Então eu mostro vários caminhos, né? Então, assim, eles podem seguir o caminho que eles quiserem seguir. E graças a Deus, tô vendo muitas transformações. Às vezes tem um aluno assim que até para de treinar, mas ele chega perto de mim e fala, mestre, eu vou parar de treinar porque eu vou fazer aquela faculdade. Aquele curso que você falou, eu vou fazer. Tem alunos com... Quando eu tô dizendo alunos, galera, eu não tô dizendo alunos com 17, 15 anos não, tá? Homens casados, com filhos, mulheres casadas, que chegam perto de mim e falam assim, graças a Deus, mestre. Aquele dia que você falou isso, mudou a minha vida. Era o que eu precisava ouvir. Então, eu sou responsável por vidas. Então, eu me tornando responsável por vidas, eu preciso estar conectado com pessoas assim como você. Exatamente, e assim, foi até bom você ter falado dessa parte. E uma das falas que eu fiz lá com você, na roda de conversa com os alunos naquele momento, eu falei muito sobre essa questão da gente aproveitar o tempo que está ali, porque hoje eu poderia estar ali e amanhã talvez eu não ia conseguir estar da mesma frequência. E assim, a gente consegue entender o quanto que a gente vive dentro dessa questão. Sim. E assim, eu até te falo, você já recorreu à minha pessoa algumas vezes já, e eu por conta dessa correria toda, dessa transformação toda que fica dentro desse projeto, eu às vezes me disse assim, calma que ainda não é esse momento de você estender a mão de novo pro Alan, porque você está em preparação ainda. Porque eu também me cobro muito enquanto profissional. E eu sempre vou entrar numa situação querendo fazer o melhor que eu posso. Sim. E naquele momento eu não estava me sentindo ainda pronto para fazer esse tipo de trabalho naquela dimensão toda. E foi onde eu também tive a humildade que a gente, enquanto profissional, a gente também tem que ter a nossa humildade de falar, opa, peraí, eu preciso me preparar mais um pouco para tomar essa decisão, para que a gente não faça nada da noite pro dia, porque o crescimento não é da noite pro dia. Sim. Eu poderia muito bem falar assim, não, pode marcar, vamos fazer isso, isso e aquilo, e falhar com você. Sim. Então, assim, a gente entender o quanto que isso vai transformando, e eu aprendi isso lá também, com você naquele pequeno momento. Eu fiz algumas aulas, tá, galera? A importância também de você sentir na pele, exatamente, né? A importância de você participar com isso. Eu gostei muito, confesso pra vocês que eu não voltei devido a algumas situações mesmo pessoais e profissionais que foram acontecendo de muito tempo, e eu não priorizei isso, mas é uma questão que eu quero muito me organizar nessa questão do meu tempo, para voltar a estar em atividade, para ser mais um dentro do tatame, aonde ali a gente consiga fazer esse trabalho no off também, que é muito bem feito. Aquela conversa na hora, aquela conversa no treino, aquele momento que você sente que a pessoa tá ali e ela tá vulnerável, e você fala assim, olha, respira. Respira, é isso. Calma, né? Calma, você entendeu o que ele falou? Você entendeu como que você vai passar? Me mostra aqui o que está sendo passado. E de você ter esse time, porque senão fica só você sobrecarregado também de olhar para tudo isso.
Então ter pessoas, hoje você tem o Caio, hoje você tem a Rayane, Sim. hoje você tem outros alunos ali que já vivem, já sabem Sim. que são seus olhos lá dentro, Sim. com aquilo que você também não enxerga. Sim. Então quando você fala de que você começou agora a delegar algumas funções dentro do projeto, isso é muito importante para você estar bem para fazer tudo isso. Sim. Porque se você abraça tudo sozinho, como, né? automaticamente você vai se sobrecarregar. E foi isso que aconteceu Sim. com esse psicólogo que fala com vocês. Eu quis abraçar todas as pessoas naquele momento todo e eu consegui só ter um resultado menor do que eu esperaria, mas assim, porque eu acreditei que poderia dar certo, mas eu não olhei pra minha saúde e eu tava adoecendo também, galera. Então, assim, é sempre importante a gente pontuar isso. Eu não cheguei a comentar isso com você, eu acredito que isso é uma situação... Eu já tava sentindo, eu tava tendo muita dificuldade pra gerenciar as minhas coisas, tava me sentindo muito mal profissionalmente por não conseguir fazer as questões básicas do meu dia a dia, que era dormir, me alimentar direito, ter uma prática de uma atividade física onde eu colocaria todo o meu enredo. Também fiz todo o meu processo terapêutico também de trabalhar isso junto com profissionais ali que estavam me auxiliando naquele momento. Então, assim, a gente é vulnerável porque a gente é ser humano. Sim. Às vezes a gente quer muito aquela coisa, mas a gente precisa dar um passo atrás pra gente chegar aos poucos. Se a gente querer abraçar tudo de uma vez, a gente acaba não dando conta. E a gente aprende. A gente aprende isso no jiu-jitsu, né, gente? A gente aprende isso. Imagina você deitado, né? Um cara ou uma mulher em cima de você com 100 quilos, te amassando ali. Se você ficar nervoso, se você querer resolver tudo ali naquele momento ali, na força, não vai. Não vai. Então é na técnica, tem que parar, respirar. O que eu vou fazer? Pô, tem que colocar a mão aqui, tem que fazer isso. Aí tu vai lá e consegue reverter. E a gente leva isso pra vida. Exatamente. Vai ter um momento que a gente vai ter que parar. Eu falo que sair daquele ambiente, se colocar numa posição acima daquele ambiente e olhar tudo lá pra baixo. O que eu preciso fazer? E o jiu-jitsu é isso, né? Você conseguir trazer o conforto e o desconforto. Exatamente. É criar conforto em pequenos desconfortos que vão acontecendo. Então, assim, o jiu-jitsu simbolizou muito isso pra mim. Sim. Então, aquelas aulas que eu tive lá, que eu participei com vocês, e depois daquele momento, eu acho que o que mudou muito a minha percepção no jiu-jitsu, que me fez me pressionar muito pra fazer a mais, foi quando eu tive com você lá na competição, onde eu cheguei em casa no outro dia, né? No outro dia parecia que eu tinha lutado. Eu tava todo tenso, todo... desgastante, né? O corpo todo tenso, porque vivendo aquele momento... Então, assim, aquilo ali... sem voz, cara. Aquilo ali foi um divisor de águas até pra minha carreira enquanto profissional. Que eu falei assim, cara, eu preciso muito me adaptar pra gerenciar isso melhor na minha carreira também, porque eu nunca tinha passado por aquela situação. Sim. Então é por isso que eu falo, gente, não importa se você é de outra área específica, o jiu-jitsu ele é essa ferramenta para você. Porque às vezes o cara fala assim, mas pô, eu sou médico, eu tenho medo de me lesionar e não poder trabalhar. Eu trabalho com imagem, então eu tenho medo de me cortar ou me machucar em alguma situação. Mas eles entenderem que isso faz parte dentro do trabalho do jiu-jitsu e ali não é o lugar para que isso aconteça. A gente com isso, né, Jim? Só para pontuar também, eu acho que é bacana. A gente com isso, nesse tempo todo, né, a gente entendeu que nós precisaríamos separar nossos treinos em divisões. Isso é muito importante. Quais divisões? O treino de competição, o treino de iniciante, o treino de avançado, intermediário. Então hoje a gente tem o treino de iniciante, que é o rapaz ali que tem 45 anos, 50, 60 anos e quer fazer o jiu-jitsu por estilo de vida, por saúde. Então hoje nós temos treinos separados. Para cada ambiente, um horário diferente, um momento diferente, uma realidade diferente. Eu falo que tem ambiente que não é o Tchoalã mais. Tem ambiente que não é mais o Tchoalã bonzinho. Não tem como eu preparar um competidor sendo bonzinho. Tem que ser rigoroso. Eu tenho que mandar fazer, eles têm que cumprir. Agora tem ambiente não. É um ambiente que eu estou preocupado com a parte social, é um ambiente então que eu vou trabalhar aquela parte social. E a gente tem esses ambientes, a gente tem esses treinos, através disso tudo que você falou. Do profissional ali que precisa da sua imagem, que precisa da mão. Então hoje a nossa metodologia Double Five Men's é se preocupando com todos. Então você que tem 40, 50, 60 anos,
não se diz que não é capaz, você é capaz, você consegue. Nunca é tarde. Na verdade, o que está sendo tarde é sua mente está te privando, te bloqueando a se destravar para algo que vai mudar a sua vida. E eu não estou dizendo só no jiu-jitsu não, tá, galera? Eu estou dizendo em forma de esporte, tá? Esporte. Sair de casa, sair do sedentário, sair da tela, beleza? Se conectar com pessoas, se conectar com pessoas boas. Eu falo que suar é bom, sabe? Botar adrenalina para fora. Então, assim, se conecta com pessoas, procura ambientes que vão realmente agregar na sua vida, como valores, respeito, carinho, caráter, beleza? E a gente tem essas turmas legais aí, né? Exatamente. E é sempre bom a gente mencionando aqui. Eu vou abrir agora espaço aqui para falar alguns nomes que estão participando com a gente. Ana Paula, que ela estava aqui com a gente. Ana Paula é a sua esposa, né, Gilberto? Exatamente. Ana Paula é a esposa do Gilberto, que está sempre com a gente aqui. Também conhecida como minha esposa. Tava lá com a gente. A Gina Silveira entrou aqui na live, está assistindo com a gente. A Alessandra Bizarra também tá. O Robson Muniz também está aqui com a gente, mandou boa noite. Deus abençoe vocês. A Flávia Rodrigo também está aqui. Natália Calegari. A Lu Silva também. E o nosso amigo Guaraci Simões aqui, né? Lá de Nova Iguaçu. Robinho de Campos do Goitacazes. Então a gente está chegando em bastante lugares aí, apresentando um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. Então é sempre bom ter essa galera junto com a gente. A Madalena também está aqui, o Wellington também está aqui com a gente, o Rafael Ventura. Lá de Barra do Piraí. O Wellington Buiu tá aí. E eu tô vendo do Facebook. E no YouTube também a gente tem a galera da Bo5 aqui, firme aqui, né? Tá o Theo. A galera tá em aula também, a galera tá ansiosa pra ver isso aí. Tá o Theo, tá a Lilian, tá a Vanessa Guimarães aqui. Thaísa. Tá a Thaísa. Tá o Anderson Tomás, Macedo também. O Bode também tá aqui com a gente. O Pedro. Um abraço aí pro Pedro aí. Rafaela também tá aqui, mãe da Lorena. Bruno Conceição, né? A Deise também tá aqui com a gente. Legal. A turma tá aqui e é sempre bom a gente fazê-la, de mostrar para as pessoas o quanto que o nosso trabalho ele é reconhecido, não somente por aquilo que as pessoas estão vendo, porque eu acredito que a pessoa vê você hoje aqui falando sobre o projeto, engrandecendo todo esse feito, parece que foi da noite pro dia. E junta isso que eu falei aqui um pouco atrás, sobre não é da noite pro dia que a gente vai conseguir o resultado. E às vezes o que atrapalha a gente na chegada até essa nossa meta é essa ansiedade para que tudo isso aconteça. Então assim como o projeto está funcionando, assim como o CT agora também tá bombando aí, a galera tá buscando, muita gente me pergunta, tem que ir lá, vamos lá fazer um treino, o pessoal, os alunos aí me fala, o Neto, mandar um abraço pro Neto também aqui que tava com a gente mais cedo. O Neto trabalha comigo lá. O Netão é um dos instrutores lá, deve estar dando aula agora lá. O Netão, ele tava comigo mais cedo, eu falei muito com ele sobre essa questão, quanto que é importante ele ter voltado também, né? Dele estar competindo, dele estar fazendo. No último campeonato. Então, assim, são pessoas que incentivam a gente a fazer o treino, a voltar para essa situação toda dessa vida ativa, e eu acredito que isso seja muito importante pra gente mencionar. O papo tá bom, né, Alan? Mas se deixar a gente vai falar aqui até meia-noite, né? Aí a gente tem que... A gente vai marcar mais vezes aí, alguns outros pontos pra gente falar somente das competições. Eu acredito que dê pra gente falar somente dessas preparações de competições, somente dessa questão mais fechada para as suas dinâmicas de aula, da gente estar tentando trazer alguma vinculação aqui para o nosso trabalho. Então, assim, eu queria muito agradecer a sua presença, queria agradecer muito também a presença de cada um que está aqui com a gente nessa transmissão ao vivo, nesse podcast, mais um episódio aqui que tende a crescer muito na região. Então, é uma referência. A gente não tem hoje um mecanismo de comunicação para a gente falar abertamente sobre saúde mental e a saúde coletiva, sendo usando esporte, sendo usando profissionais da nutrição, educador físico, enfim. A gente consegue trazer essas pessoas, esses profissionais de excelência na nossa cidade. Como você falou, Mendes tem muito profissional qualificado e que às vezes também está com uma vergonhazinha de se expor, de falar. Então aqui é o lugar para a gente falar tudo aquilo que a gente aprendeu e passar adiante. Eu acredito que quando a gente aprende a se comunicar e transmitir aquilo que a gente aprendeu e que o outro possa entender de fato, eu acredito que a gente já está fazendo um bem para a humanidade muito grande. Então, assim, eu não preciso me sentir mal por não estar conseguindo mudar o cenário na África ou o cenário na guerra, mas eu posso me sentir melhor
levando aquilo que eu aprendi e que faça a vida das pessoas mudarem. Então eu acredito que essa é a nossa reflexão maior aqui. Eu acredito que isso simplifique o jiu-jitsu como essa entrega daquilo que a pessoa vai aprender. Ela vai aprender a se defender das pessoas e também se defender de si mesma, de todos esses pensamentos sabotadores, de todas essas rotinas e essa situação de dizer que isso não é pra mim. A gente escuta muito falar sobre isso. E às vezes é interessante porque às vezes é criança de 4 anos de idade, Exatamente. né? Tava dando aula agora, uma criança de 5 ou 6 anos de idade falou que não conseguia. Eu falei, não, você consegue. Exatamente. Você consegue. E é sempre bom a gente ver que a limitação, ela não nasce no adolescente, no adulto. Hoje você tem um exemplo clássico aí que está acontecendo. Uma criança de 4 anos falar que não é para ela. Como assim não é para ela? Não é? Da onde que vem essa transformação e essa reprodução de desistência, né? Sobre aquilo que vai escolher. Então, isso vincula muito a pai e mãe. Eu acredito que dê pra gente fazer mais um episódio daqui a um tempo, Alan, falando sobre a importância também do gerenciamento dos pais. Eu acredito que é um tema que dá pra gente falar. Eu entrei nesse assunto, né? Eu diretamente. Sim, porque senão a gente acaba também indo um pouco mais de tempo. Então, assim, é muito legal a gente saber que a gente vai abrir uma ramificação para cada ponto e dentro dessa ramificação a gente vai abrir outras ramificações para falar desses assuntos que são importantes. Então, desde já agradeço a presença de cada um de vocês. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa segunda-feira. Então, eu fico muito feliz. Eu fiz alguns episódios aqui sozinho pra gente dar a introdução de como que seria tudo isso. Então eu acredito que hoje a gente já começa, né, Gilberto, a materializar também essa ideia que foi criar esse podcast. Eu vim aqui como convidado e a gente, a partir desse vínculo, a gente começou a conversar sobre essa estrutura. Bacana. E eu acredito que dê pra gente vincular cada vez mais a TV Vale do Ciclo do Café na vida das pessoas, o podcast Mentes Conectadas, a equipe Double Five também, o CT Alan César. Eu acredito que isso tudo possa ser mecanismos de entrega de saúde e de qualidade de vida para cada um que está aqui assistindo com a gente. E, não menos importante nem mais importante, agora eu quero falar com você. Para você que tem um negócio, para você que é dono de algum empreendimento, se você quiser divulgar, se você quiser participar aqui com a gente, está no nosso mural aqui para fazer a divulgação do seu estabelecimento, entre em contato com a gente que vai ser um prazer estar fazendo esse trabalho também de divulgação. A sua marca pode ser vista aqui com a gente, para que a nossa TV também comece a alavancar também situações onde a gente possa trabalhar também com o bem-estar do seu negócio. Então é sempre importante a gente ter esse vínculo. O Alan trabalha muito dentro desse projeto social. Se você tem alguma forma de contribuição, pode buscar ele, que ele vai estar de braços abertos também, né, Alan? Às vezes a gente precisa de alguma situação importante ali para os alunos mesmo, para os jovens. Então, assim, se você quiser, tiver alguma coisa de ideia, você pode falar para eles. Andinho, você deixar bem respaldado aí também. Hoje a gente criou uma associação também, né? Onde a gente vai deixar transparente também a administração dessas verbas, né? Sim. A gente criou um CNPJ jurídico de forma sem fins lucrativos, né? Então é algo também que a gente quer buscar recursos, né? Com isso, através do o vereador Enésio ajudou a gente, né? Tá construindo essa associação também. Vale a pena ressaltar isso também, que foi uma pessoa super importante também na vida lá do projeto Double Five Men's. Então, assim, a nossa maior dificuldade era captar recursos, né? Porque a gente não tinha um CNPJ jurídico, né? Então hoje a gente tem, né? Que é a Associação Efraim Esportiva Cultural. Então, assim, você que é empresário, quer investir seu dinheiro, né? Quer ajudar pessoas, transformar vidas, ser uma ferramenta na vida dos adolescentes. A gente tem também uma associação, depois a gente pode estar colocando em algum lugar aí também a conta, alguma coisa também. Acho que é válido falar. Não, 100%, porque é sempre bom a gente saber que sozinho a gente vai chegar num lugar. Só que com as outras pessoas a gente tem com quem comemorar todas essas conquistas. Eu falo que festa boa é festa em família. Exatamente, é festa cheia de pessoas importantes pra gente. É isso. Então, assim, e aproveitando esse clima também, eu quero muito dizer para vocês que na próxima semana, no dia 13 de outubro, na próxima segunda-feira, eu vou estar aqui ao vivo com Cássio Martins, tá? É um personal, ele é professor de educação física, personal trainer também. Eu acredito que muita gente aí de Mendes conhece o trabalho dele. Ele vem fazendo um trabalho de emagrecimento, ele vem fazendo um trabalho com adultos, idosos, crianças, enfim, ele trabalha dentro dessa metodologia muito humanizada. Então é um profissional que eu não pensei nem 2 vezes de chamar
para ele estar aqui Legal. participando com a gente. Então vai ser muito importante vocês sintonizar aqui com a gente, tá? Na próxima segunda-feira, às 20 horas, esse episódio pra gente falar um pouco sobre a questão emocional, a questão da educação física, da atividade física, que completa um pouco do que a gente falou aqui hoje através do jiu-jitsu, a atividade física. Então a gente tem outras atividades físicas. Talvez eu não goste muito de jiu-jitsu. Você tem diversas outras atividades físicas que você possa contribuir para a sua vida. E quando eu falo contribuir, eu falo que é muito importante que uma atividade física feita hoje com regularidade faz o mesmo efeito de você tomar um ansiolítico, de você tomar um antidepressivo. Então hoje a gente vê que o Brasil é um número muito crescente de ansiolíticos sendo vendido, sendo comercializado. Então eu acredito que a atividade física, como uma aliada dessa parte mental, vai te tirar muito essa situação desse investimento. Às vezes a gente acha caro, Alan, investir na nossa saúde, mas a gente não acha caro em comprar medicamento. Sim. Então, às vezes, uma academia, às vezes um cross, às vezes alguma atividade dessa física que você vai ter um investimento para sua saúde, vai sair até mais barato do que você viver Muito de mais, medicamento. né? E a gente já sabe que o medicamento ele faz todo um processo no nosso organismo depende desse medicamento. Existem casos e casos, tá, gente? Eu não sou contra remédio, pelo contrário, eu sou contra a forma que o remédio é distribuído. Ansiolítico, antidepressivo não é SOS, quer dizer, é SOS, ele não é como se fosse dipirona, como se fosse algum remédio para dor de cabeça, e as pessoas tomam fluoxetina, tomam alguns medicamentos envolvidos hoje que são SOS como se fosse uma bala. Sim, verdade. Para mudar um pouco esse sentido. Então, a atividade física contribui, essa rotina toda contribui. Então, o nosso próximo assunto, nossa próxima semana, a gente vai abordar muito essa questão da atividade física como essa aliada para a gente melhorar as nossas saúdes, tanto mental quanto física. Então, eu acredito que para você que está aqui com a gente, para você que esteve aqui com a gente, esse episódio vai ficar gravado, então você pode entrar no YouTube e assistir também na íntegra. Pode. Eu cheguei já estava no final, cheguei no começo, mas não consegui terminar. Passou muito rápido. Enfim, é muito importante que você vincule esse trabalho. E eu agradeço muito a presença de cada um, a presença do Alan aqui, do Gilberto, que está fazendo com que isso tudo aconteça, junto com a TV Vale do Ciclo do Café. E isso é só o começo, né, Gilberto? A gente vai... estamos voando aí mais alto a cada vez mais. A partir do mês que vem a gente vai ter a TV aí, Vale do Ciclo do Café na Baixada, que a gente vai pegar, né? TV São quantos Baixada municípios? News. Quantos municípios da Baixada, Gilberto? Mais 13. Mais 13 municípios da Baixada aí, onde a gente vai estar trazendo programas ali feitos com aquela realidade, com todos aqueles contextos que são importantes para a gente também. Com o pastor Guaraci lá, que teve aqui também, foi um convidado muito legal pra gente. E em breve, vocês podem ter certeza que a TV vai estar vinculada a muitos mecanismos importantes aí, onde a gente vai levar informação, levar ciência, levar religião, a gente vai levar tudo que completa esporte, a gente vai levar tudo que completa a vida do ser humano. O ser humano ele é integral, o ser humano precisa da sua fé, precisa da sua ciência, precisa dos seus deveres também enquanto cidadão e também precisa fazer a sua parte enquanto protetores da sua autopreservação, cuidar de si mesmo. Vocês aprendam cada vez mais aqui com a gente. E foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, Alan, pela presença. Você com certeza vai voltar mais vezes aqui, porque as pessoas vão pedir você aqui de novo. Então, eu acredito que vai ser muito importante a gente agregar essas pessoas. E tem muito convidado legal aí. Toda semana eu vou soltando um convidado diferente. E eu espero vocês aqui na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, tá? Onde vai ser muito importante a gente trabalhar esse contexto da atividade física dentro do plano da saúde mental. Beleza, Alan? Muito obrigado pela presença, mestrão. Eu que agradeço. Vou me comprometer aqui na live de pelo menos voltar a fazer um treino, voltar a ter uma vida mais ativa lá com vocês, pra gente produzir. Tô mais preparado profissionalmente do que a primeira vez que a gente teve aquele primeiro contato, que já tivemos muitos frutos. Eu acredito que agora, com essa preparação toda teórica e prática que eu venho me formando, eu venho trabalhando muito dentro da minha carreira profissional, acredito que eu possa contribuir um pouco a mais agora para essas crianças e esses atletas que vão agora começar a adquirir experiências aí mais alavancadas, e a gente precisa de um trabalho mais efetivo e profissional mesmo
dentro dessas áreas. Então, foi um prazer ter vocês aqui comigo. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Alan. E até a próxima segunda aqui no Mentes Conectadas, onde a gente vai falar sobre saúde mental, saúde coletiva. E você é meu convidado, hein? Um forte abraço e até a próxima aí. Segunda-feira é dia de encontro com poucas pontas, mentes conectadas no ar. Anderson Braga vai te contar tudo sobre a mente, como se cuidar. Na TV Vale do Ciclo do Café, a informação chega sem cortes. Saúde Tá mental todo em sua mundo ligado plenitude, na bom TV conhecimento Vale que do vai te Ciclo do inspirar. Café. Esporte, lazer e transmissão. TV Ao Vale do vivo em Ciclo do ação, Café, é um novo diversão. conceito em TV. Vem com a gente se conectar no canal que é do povo e vai te levar. Se liga na minha, na sua, na nossa TV. Podesquiz Montes Conectadas é pra você ver. Toda segunda às 20 horas vem aprender e crescer com Anderson Braga, você também. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV. Sem cortes na medida certa. Jornalismo, verdade que alerta. Aqui a psicologia é destaque. Com Anderson Braga em Mentes Conectadas. Se liga na minha, na sua, na nossa TV. Podesquiz Montes Conectadas é pra você ver. Toda segunda às 20 horas. TV Vale do Ciclo do Café, um Aprender novo e crescer com conceito em Anderson TV. Braga, você também. Na tela acende a emoção. TV do Vale é a conexão entre música, show e informação. A região ganha um novo som. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Histórias com paixão. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em Aqui a TV. gente vive a novidade, o presente, o futuro, a verdade. Cultura e vida em alta qualidade. TV do Vale, a nossa identidade. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Na região somos inspiração, unindo todos com dedicação, ligando os pontos da nossa ação. TV do Vale, nossa tradição. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Esporte, lazer, de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV.